Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio. Esta é a edição 280, sua edição semanal de Greminho, Corneta e Afins. Olha só, hein, falta 20 edições para o programa 300, onde nós teremos shows pirotécnicos, muita loucurada, uma festa que o Gabriel ainda vai organizar e divulgar isso aí, e eu tô falando muita mentira, então vamos começar o programa, né? Eu sou o Rodrigo Azevedo, seu humilde anfitrião, estou aqui mais uma vez com meus sócios Fanny Weber e Gabriel Pinto. Fala daí, Gabriel, menino da praia. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos com o programa completo aí pra falar do Grêmio. E quando a gente chegar no programa 300, provavelmente a gente vai contratar o Rodrigo Santoro pra se vestir de drag e apresentar o programa pra gente. Ainda bem que é o Rodrigo Santoro, né? Esse cara com essa animação toda foi o Gabriel Pinto. E agora o menino das meias coloridas e dos cafés da manhã maravilhosos, Fanny Weber. Fala daí, Fanny. E aí, pessoal, e aí, torcedor do Grêmio e afins, né, e agregados. Lembrando que na festa do episódio 300 já vai ser que nem mais ou menos assim que nem as festas de Réveillon de Porto Alegre nos últimos 2 anos, né? Uma festa sem fim, organizada ali com fogos de artifício na beira ali no gasômetro, né, e tal, que nem tem acontecido nos últimos 2 anos. E sobre o Rodrigo Santoro, eu acho que a gente precisa de um Rodrigo menos influente mesmo. Olha só, hein? A festa do programa 300 vai ser mais ou menos como as festas de aniversário do Grêmio, onde o pessoal paga centenas de reais para comer aquela comidinha de casamento e aparecer na festa com figurões do clube, né? Tipo isso. Mas não fala comida de casamento, porque a comida do teu casamento foi maravilhosa. Ah, mas aí era o meu casamento, né, meu? Aí é isso aí, né? Só o meu casamento que só não vai quem tem piriri, né? Um beijo pro Anderson Kegler. Falando em comida de casamento, é a única comida onde o noivo era gostoso. Olha só, ainda bem que a Sheila não tá ouvindo isso aqui. E também falando sobre eu ia falar alguma coisa, até me perdi agora com isso. Chama os comerciais. Me lembrei, cara. Deixa eu falar uma coisa antes. O único Rodrigo Santoro possível é vestido de gigante Xerxes no 300 de Esparta, só isso. Tá, foi inclusive essa a minha piada, se vocês não entenderam. Eu pensei no Rodrigo Santoro naquele programa, no filme o Carandiru, que ele se vestiu de drag mesmo. Ah, é verdade, o Carandiru. Eu não lembrava disso também não. No Carandiru ele era um travecão. É verdade, eu pensei no 300. Ele era travesti, que fazia ou a ele festa era... da galera. Bom, não vou cair eu não vou cair nas definições, porque eu não me lembro de Carandiru, então deixa. Enfim, é ele que fazia a festa da galera no Carandiru. E se vocês pensaram no Xerxes, serve também, é parecido. A diferença é que não tinha peruca. A diferença é que um tinha peruca e o outro era careca. A diferença é que na Pérsia era todo mundo gostava de estar de peruca. Também. E em ambos os filmes, homens que curtiam homens, né? Mas vamos aos comerciais então. Dá o play aí, Fanny. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha, então. Quem não prestou atenção nos comerciais, quem pulou essa parte dos comerciais, por favor, volte e ouça, porque é muito importante o recado que lhes é dado. Então, finalmente, como diria o Dr. Chapatin, vamos ao futebol. Ou, finalmente, vou ao futebol. Grêmio e Vitória
aquele jogo que tu pensa assim, puta que pariu, time reserva de novo, não vou no estádio, não vou me martirizar desse jeito. Aí o cara não vai no estádio, os reservas tocam 4-0, um chocolate, e aí o cara fica pensando, puta que pariu, não foi nesse jogo, né? Bom, eu recebi um meme hoje que eu acho que define isso, né? Que é aquele memezinho que o cara tá abraçado na mulher e ele tá olhando pra trás porque passou uma outra mulher, tá ligado? Daí era a cara do Renato abraçado no time titular e olhando pra bunda do time reserva, né? Mais ou menos isso, né? Quem vai começar essa rodada aí? Fanny, Gabriel, por favor, alguém se disponha. Pode ser eu então. Então fala aí, Fanny. Grêmio 4, Vitória 0, jogão de bola, gastando a bola, e aí? O que tu viu nesse jogo? E esse aí, será que é o time titular disfarçado de reserva? Cara, esse é o time reserva com as nossas melhores peças e talvez insubstituíveis peças dos titulares, né? É um time reserva que tem o Cortez na lateral de esquerda, que é o titular, né? É um time reserva que ainda tem o Douglas voltando para o futebol, é um time reserva que tem Jael na frente, é um time reserva que no segundo tempo entrou o Everton também para pegar um ritmo de jogo. Ou seja, é um time reserva, mas dá para dizer que é um time misto, um misto quente, um time bem interessante. Esse aí tem o falso 9, esse aí é o falso reserva? Pode ser, mas dá pra pensar dessa forma. Vocês sabiam que o Marinho estava em campo também? Não, esse eu não lembrei direito. Sim. Sabia não? Sabia não. Sabia não. Mas enfim, é um time que o legal desse time, cara, é que tá certo que o Vitória é um time bem fraco, tá? Já vamos deixar isso bem claro. O Vitória é um time que veio de troca mal do Vitória. O Vitória eliminou um time de Porto Alegre na Copa do Brasil. Eliminou o time em maio, né, mano? Mas, porra, maio nesse calendário desse ano do futebol é como se fosse, sei lá, tipo, 3 anos luz atrás, assim, né? Teve a troca de técnico recentemente, tá com um técnico que assumiu agora. Então o Vitória ele tá se reestruturando e o Grêmio não tem nada a ver com isso e tocou-lhe o foda-se neles, né? Mas enfim, o importante desse jogo do Vitória, além, muito mais do que a goleada só é como é que eu vou dizer, a premiação do que eu acho que é mais importante nesse jogo, que é a gente achar uma posição de novo para o Marcelo Oliveira, que é reserva de zaga, entendeu? A gente achar uma posição, o Leonardo Gomes da lateral direita se afirmando, a gente vê mais uma vez o Douglas jogando 90 minutos, jogando bem 90 minutos, a gente vê que Jailson e Michael pode fazer um meio campo mais interessante do que Cícero e Michael, né, que na verdade a gente já sabia, né, mas enfim, esses são os pequenos detalhes. A gente vê que o PP sabe jogar futebol mesmo e que estava fudendo ele no jogo anterior foi o Marcelo Oliveira, mesmo sem neném, mesmo infelizmente. Cara, eu já quero que o PP saia do Grêmio só por causa dessa piada. E daí ok, a gente vê que o Marinho nem contra o Vitória, né, desapareceu, não sei, não senti ele jogando tão bem. A gente vê que o Jael é bem interessante, ainda contra o Vitória, apesar de não ter feito gol, assim, um cara que participou bastante das jogadas ofensivas. Então a gente vê um Grêmio bem interessante, reserva, misto, sei lá como tu pode dar esse nome, mas a gente vê um elenco, e a gente vê coisas boas nesse elenco. E a gente vê, por exemplo, que o Paulo Vitor não sofreu o tradicional gol que ele sofre, né? Então, desse jogo a gente tem várias situações bem positivas. Esse é o meu discurso inicial. Maravilha, maravilha. Gabriel, e esse jogo aí de Grêmio e Vitória na arena tocando 4 e um chocolate, o que tem pra falar? Cara, mais ou menos na linha do Fanny aí, eu concordo com algumas coisas que ele disse. E dentre elas que alguns jogadores precisam voltar ao time titular, né? Até tava o pessoal comentando, né? Daqui a pouco o Renato está tentando enganar todo mundo. Na verdade, o Grêmio titular é esse que já tá jogando no Brasileirão.
e o reserva que tá jogando nos outros campeonatos, e o Grêmio tá imbuído e focado em ganhar o Brasileirão, tá ligado? Porque o time reserva tem jogado melhor que o time titular. Mesmo enfrentando algumas dificuldades, assim, né? Por exemplo, ganhou do Flamengo na Arena 2-0, que não foi um jogo fácil, né? Do time reserva, e agora tocou 4-0 no Vitória. Mas eu acho que um ponto que o Fanny tocou no assunto e é fundamental nessa análise aí do time reserva, é que o time reserva é um pouco mais jovem, talvez, que o time titular, não sei de idade, mas pelo menos em dinamismo do meio de campo, isso fica muito claro, principalmente nesse jogo contra o Vitória, né? Que a gente teve ali o Matheus Henrique, né? O Mateuzinho jogando o primeiro jogo como titular, digamos assim, desde o início, né? Junto com o Jailson, que faz uma movimentação maior no meio de campo comparado ao Maicon e ao Cícero, né? Tanto que o Jailson jogou tão bem que até gol fez, né? Gol de Everton ali, né? Pegou a bola na direita, exatamente. Cortou pro meio, chutou colocado no canto do goleiro, um golaço de quem tá presente perto da área, né? Tu vê o Cícero fazendo isso, não com a mesma ênfase, talvez, que o Jailson faz. Nem com a mesma coragem que o Jailson fez, né? Não, até o Cícero, tu vê o Cícero entrando pelo meio e chutando a gol. Tu vê o Cícero fazendo isso. A gente vê, mas eu vejo o Cícero chutando a gol numa situação específica, assim. Eu não entendi nada, vocês falaram. Fala aí, Fanny. Eu vejo o Cícero chutando a gol, mas só em situações específicas, do tipo, o Grêmio tá muito tempo com a bola, não vencendo mais, né? Mas tá muito tempo com a bola, não consegue fazer casa, e o Cícero começa a tentar dar um chute de longe, assim, sabe? Nem sempre na melhor condição. Eu vejo o Jailson um cara mais corajoso. O Jailson, ele tem um histórico também de fazer gols de fora da área, entendeu? Então... Mas ele arrisca menos, talvez. Mas o que o Jailson faz, que o Cícero não faz, é muita infiltração e correria pelo meio de campo, né? Troca de posição no meio de campo. O Cícero faz, talvez até faça, mas não com a mesma velocidade, ou não com o mesmo dinamismo que o Jailson povoa o meio de campo, vamos dizer assim, né? E ontem com o Matheus Henrique isso ficou muito claro, os dois trocavam muito de posição, às vezes o Jailson voltava para buscar a bola no início da intermediária do Grêmio, às vezes o Matheus Henrique vinha buscar, enfim, tinha esse dinamismo, né? Com o Cícero e o Maicon, apesar de ter isso também, não parece ser tão rápido quanto o Grêmio precisa. E talvez isso que faça uma grande diferença, e por isso que a torcida pede para que o Cícero volte no meio de campo e saia do meio de campo, né? E uma coisa que é interessante... Voltar? Quem é que é o louco que pede pro Cícero voltar? Não, sair do time, no caso. E outra coisa interessante é que, como o Fanny falou ali, o Marcelo Oliveira jogou bem de zagueiro ontem, né? Então daqui a pouco é mais fácil deixar o Marcelo Oliveira de reserva da zaga do que de reserva da lateral esquerda. E daqui a pouco testar o Juninho Capixaba, que foi contratado e até agora não estreou ainda, né? Então, tem algumas coisas do time reserva que são bem interessantes a gente avaliar, e a gente consegue entender que o Grêmio tem um bom grupo de jogadores para disputar as 3 competições. Eventualmente, se o Grêmio passar na Copa do Brasil ou ser eliminado, o grupo dá conta de jogar um Campeonato Brasileiro, por exemplo, está em 4º lugar no campeonato, a 5 pontos do líder, que é o São Paulo, e jogando de igual para igual, assim. Então é possível fazer um misto desse Grêmio, tanto para o titular como para o reserva, que os jogadores vão suprir a necessidade. Só que é óbvio, né, o Renato não pode ser tão teimoso ou tão, não sei, bruxismo, aquela coisa toda, e talvez ver alguma coisa que a gente não esteja vendo, porque a maioria da torcida não está vendo o Cícero desempenhar um bom papel junto com o Maicon no Grêmio. Não é nem a questão do Cícero estar jogando mal, mas os dois juntos parece que não está funcionando. E ontem a gente viu o exemplo de que com jogadores mais dinâmicos, que foi o caso do Matheus Henrique e do Jailson, o time parece que flui mais, parece que as jogadas acontecem mais. Tudo bem que o Vitória deu espaço, mas o Grêmio tem mais dinamismo, né? Mesmo o Marinho, por exemplo, jogando muito mal, que faz, tipo assim, a gente não viu o Marinho jogar muito bem ainda. Ontem o Marinho jogou mal. Então, mesmo com o Marinho jogando mal, o PP começando a ganhar corpo, ganhar ritmo com os grandes, digamos, né? E isso faz a diferença. E outra coisa, né? O Jael, né? O Jael faz muita diferença lá na frente também. Ele aparece mais que o André, ele se dispõe mais que o André, ele ganha mais que o André, e ele dá assistência e faz gol. Então, ontem ele não fez gol, mas deu assistência. Então, quer dizer, o Jael tá entregando mais, gol, né? Então assim, o Jael tá entregando mais, o Jailson tá entregando mais. Se o Cícero e o André estivessem entregando horrores, ninguém estaria questionando o posicionamento deles, mas eles não estão entregando, então é por isso que a gente questiona, e por isso que o time reserva jogou tão bem, e a gente fica empolgado, digamos, com o time reserva, querendo que esses jogadores que estavam na reserva assumam a posição de titulares, no caso.
E outra coisa, né, o time do Grêmio ele é muito mais efetivo quando o Jael tá jogando do que quando o André tá. Isso que não é estatística da minha bunda, né, porque eu não tenho esses dados. Mas a impressão que me passa é essa, né, o Grêmio consegue jogar melhor quando tá com o Jael. As vitórias vêm quando o Jael tá em campo, entendeu? Isso é importante dizer também. Então é uma coisa assim que talvez esteja acontecendo com o Grêmio, daí é total especulação minha, tá? Não é nem especulação, porque tipo assim, mas é uma coisa que eu já vi em outros clubes e pode ser que esteja acontecendo no Grêmio, porque tipo assim, talvez o André só esteja ganhando essa quantidade de chances que ele tem ganho por causa, tipo, foi uma grande contratação, né? Tu não quer queimar uma grande contratação desse jeito, né? Mas é que tá, o André é mais técnico e mais habilidoso que o Jael. É inegável isso, o André tem mais potencial para ser melhor jogador. O André é novo ainda, tem 27 anos ou 28, se não me engano. O André tem potencial para jogar bem, virar artilheiro e ser vendido por uma quantia maior do que o Grêmio pagou. O Jael não, a gente sabe que não tem. Só que o problema é que nesse momento a comparação que a gente faz é com o Grêmio campeão da Libertadores. E o Grêmio campeão da Libertadores tinha o Jael jogando bem, entrava e jogava bem, e no lugar do Bairros às vezes, né? E a gente lembra na final, por exemplo, contra o Lanús, que ele faz o gol de cabeça e toca pro Cícero fazer o gol, inclusive, né? Numa função que o Cícero estava jogando no ano passado, que era de centroavante, o Renato botava ele, né? E a gente tem a comparação do meio de campo, que era Maicon e Jailson, Arthur e Jailson, foi Michel e Jailson. O Jailson sempre presente no meio de campo do Grêmio, porque nunca quando o Maicon e Arthur, que era a melhor dupla talvez, jogaram um pouco juntos, porque o Michael geralmente estava machucado, então assim, e depois o Arthur se machucou, então o Jailson participou muito do meio de campo e todo mundo se acostumou a ver o Jailson jogando bem com uma dupla de volante bom, né? E então, quando a gente faz a comparação Cícero-Maicon com Jailson-Maicon, a gente sabe que Jailson e Maicon entregam um bom resultado, e o Cícero não tem entregado, né? Sim, inclusive a gente comentou, né, cara, acho que, sei lá, no programa passado, retrasado, talvez, que o Jailson no ano passado foi um dos caras que mais teve evolução dentro de campo, né? Porque ele assumiu uma titularidade totalmente, não digo que contestado, mas no momento assim que, tipo, todo mundo, quem é Jailson? Tinha visto um ou outro jogo do Jailson, sim, né? Sim. E ele foi até o final da Libertadores evoluindo muito, cara, muito mesmo, assim, eu lembro de ter um jogo que ele foi mal e depois, cara, o pessoal, todo mundo surpreso, assim, com o que ele rendeu nos outros jogos, né? E, bem dizer, terminou o ano bem, seja do lado do Arthur, seja do lado do Michel, em dado momento, né? Que quem estava lesionado era o Maicon no ano passado, então eu lembro assim nitidamente da evolução dele como jogador. E aí, complementando assim, o que o Fanny falou ali do posicionamento, né, eu vejo que o Cícero, ele é um cara que se posiciona bem, sim, tanto é que em vários lances aí ele tem feito gol, e em outros lances ele tem contribuído, mas o Jailson é um cara muito mais dinâmico, né? O Jailson é o cara que ele dá passada larga também, né? E o Cícero já é um jogador um pouco mais burocrático, assim, um pouco mais lento, talvez, pelo estilo de jogo mesmo mais dele, cadência, né? que é o caso do mais cadenciado, exatamente, que é o caso do Maicon. Então, talvez dois jogadores com essa dinâmica de jogo no meio campo, em um time que estava acostumado com o dinamismo que tinha o Arthur, talvez não esteja encaixando, né? E aí entra o Jailson com mais vitalidade, com mais, sei lá, até de repente por ser mais jovem mesmo e tá... É que aí que tá, né? Então, o que parece é que o Renato precisava colocar o Cícero em campo, não sei, o Renato acha que o Cícero vai entregar alguma coisa que a gente tá esperando ver ainda que não conseguimos. Mas a minha impressão é que o Cícero, o único lugar que ele funcionaria nesse time do Grêmio, no atual time do Grêmio, seria no lugar do Luan, fazendo reserva pro Luan, disputando a vaga com o Douglas, que é ali no meio de campo, com a 10, entendeu? Essa me parece onde o Cícero desempenharia o melhor papel. Porque ao lado do Maicon não tá dando certo. Eu não sei o que o Renato tá tentando fazer
forçar isso. E ontem a gente viu até com que o Mateuzinho, esse, a gente vai falar um pouquinho mais dele, talvez, né? E até o Mateuzinho, daqui a pouco, do lado do Michael, renderia melhor do que o Cícero, porque é um guri que ontem ele deu um passe maravilhoso pro Leonardo Gomes no primeiro gol, no primeiro gol do Douglas, inclusive, né? Ele fez um lançamento a fuder pra caralho. O Cícero também faz esses lançamentos, mas o Matheus ontem correu, foi de um lado pro outro e até se lesionou no início do jogo, né? Deu uma torçãozinha no joelho lá, mas se recuperou e tudo mais. E então, assim, tu vê um dinamismo maior, né? O caso do Cícero, né, cara, eu acho que essa posição aí que o Gabriel falou, acho que foi a única que ele não jogou ainda nesse meio campo do Grêmio, porque ele já jogou de volante, do meio pra frente, né, já jogou de falso 9 lá, atacante. Em dado momento eu lembro dele ter jogado já aberto eu acho que na posição do Ramiro, que é aquela posição avançada, mas caindo pro lado. Eu não lembro dele ter jogado nessa que seria a função do Douglas ou do Luan, que é o titular, Renato né? quer porque quer e o cara joga. Pois é, e muito disso, cara, a gente já falou antes aqui, né? Essa confiança que o Renato tem no cara, e que eu já dei o braço a torcer, cara. Eu torci o nariz pra isso. O Renato insiste nesse cara, mas ele se vocês forem ver a longo prazo aí os jogos do ano passado pra cá, cara, ele tem entregue resultado, né? Claro, né, meu? Ele insistiu com o Fernandinho. O Fernandinho fez gol na final da Libertadores, por exemplo. Tipo isso, cara. Tipo isso. E, enfim, eu entendo o Renato, eu entendo perfeitamente, assim, só que talvez tenha peças nesse momento agora para essa posição aí, que não adianta, o Jailson tá caindo de maduro, cara, para ser o titular do lado do Maicon. Ele tá merecendo. Entre Cícero e Maicon, eu sou mais o Maicon, cara. Agora, a questão é que o Maicon com o Cícero junto não tá rolando, meu. Tem que ter um cara aí mais dinâmico nesse meio campo, com mais vitalidade. Posso aproveitar e lançar mais uma informação aqui, então, que aqui é um podcast de informação, Rogerinho. Com certeza. Eu, no podcast Drops, o último que teve, 32, se não me engano a numeração, eu questionei entre se alguém teve coragem de ouvir os 7 minutos de palestra que eu dei. Eu questionei aonde anda o volante Michel, né? E daí eu respondo agora, porque eu sou um idiota e não sabia que o Michel, depois eu fiquei sabendo, né, que o Michel ele estava lesionado desde maio, né, com lesão muscular posterior na coxa, né, e ele voltou a treinar no dia 10 de agosto. Ou seja, na sexta-feira passada. Ou seja, ele vai ficar pelo menos mais um mês parado ainda. E daí então. Até pegar o ritmo. Ele voltou a treinar com bola, né? Voltou a fazer rachão, essas porra. Mas esse lance, né? O cara tá 3 meses parado, né? Então o Michel ele ainda não dá nem pra considerar ele, assim, né? Como uma opção. Até não tem nem que apressar a volta do cara, né? Também, né? O Grêmio tem opção suficiente pra isso. Mas só pra gente... é que tá, o Grêmio tem a opção. O Grêmio tem o Jailson, tem o Maicon, tem o Matheus, agora tá jogando bem, já tá merecendo jogar mais. O Ramiro pode fazer aquela função de volante também, quando se necessário. O Cícero faz também aquela função se necessário. O Grêmio tem opções, tem até o Caio. Tem até o Caio na reserva, que entrou no passado alguns jogos, tá ali esperando a sua vez e tal. Ou seja, o Grêmio tem opções. O que a gente questiona é por que o Renato não testa talvez outras opções ou não muda. Aí entra o que o Rodrigão falou, né? O Renato a gente tem crédito, né? Porque ele confia, por exemplo, no Fernandinho no passado, e o Fernandinho jogou bem até o final do ano. E fez gol em final de Libertadores. Então, quer dizer, daqui a pouco o Cícero, sei lá, acha um gol quarta-feira contra o Flamengo, joga bem pra caralho. Enfim, a gente vai ter que calar a boca de novo, mas a gente não pode deixar de tocar essa corneta. É que eu acho que o Cícero não é opção para começo de jogo. Eu até entendo ele entrar durante o jogo. Eu gosto muito do Cícero quando ele entra ele entra já sabendo o que tem que fazer, entendeu? Mas eu acho que o Cícero... A gente tem que pensar no jogo de quarta, que é um jogo que tem uma probabilidade grande de a gente ir para pênaltis.
Então é um jogador que tem experiência também. São fatores que contam, assim, em prol do Cícero entrar durante o jogo, não sair jogando. Que o Cícero sair jogando, acho que se o Cícero sair jogando, tu queimar uma substituição, assim, depois. Tá, e sabe o que conta também? Que nesse jogo agora de domingo aí pelo Brasileirão, com as reservas, o Maicon entrou no segundo tempo no lugar do Matheus Henrique. O que foi surpreendente até, eu não esperava que o Renato fosse colocar o Maicon pensando já no jogo de quarta-feira. E o Renato colocou o Maicon, agora ficou a dúvida, será que o Maicon talvez não vai jogar quarta-feira? Enfim. Não, eu não acredito, eu acho que o Michael só entrou porque era a opção para segurar a bola e fazer o Grêmio ficar com posse. Mas o jogo tava 2 ou 3-0 já, com 30 do segundo tempo, 20 do segundo tempo. Era tipo assim, só para tu não dar sorte pro azar e ainda treinar uns passes. Pois é, pode ter sido isso, mas enfim. Não acredito. Não sei, seu Rodrigão, se a gente tem mais alguma coisa nessa pauta. Pois é, cara, não, aí já falando sobre a questão do time, titular, não titular, essa questão toda aí, eu acho que o Douglas, cara, é um cara que voltou muito bem, assim, ó, eu tava curioso para ver como é que ele ia voltar. Se ele ia voltar jogando bem, porque quando ele parou, quando ele lesionou, ele tava jogando fino da bola, né? E eu tava realmente curioso para ver esse retorno, e é um cara que eu tô muito feliz, assim, em saber que ele voltou bem, em confirmar esse retorno dele, né, cara? Por quê? Porque eu acho que ele é um cara que pode tanto substituir o Luan, quanto entrar naquela posição ali e o Luan dar uma deslocada, né? E isso aí talvez até compense um pouco essa questão aí do dinamismo no meio campo. Não que o Douglas seja um cara que vá fazer o meio campo girar mais, correr mais, mas é um cara que consegue dar mais opções ali de jogadas no meio campo, né? Fazer o meio campo girar. E sobre o Renato insistir no Cícero, cara, é bem aquilo que o Fanny comentou, né? Que a gente falou aí também de estar dando essa... de o Renato ter, me fugiu o termo, cara, mas do Renato ter crédito com essas apostas, assim, ou com essas insistências, né? E eu te digo o seguinte, cara, se fosse qualquer outro treinador, a gente já tá chamando o cara de teimoso, entendeu? Sim, é que o Renato insiste nos caras e os caras dão certo, né? Então, é válida a corneta, como sempre, é válida, mas é só por isso que a gente não tá puto da cara, entendeu? Porque dá certo, né? Então enfim, é umas insistências assim que tá fazendo o correto, querido, né? Como é que é? Tá fazendo o correto, querido. É isso aí, é bem isso aí mesmo. Mas beleza, então, indo adiante, a gente vai, o Gabriel já deu um pitaquinho ali, mas a gente vai falar então do Matheus Henrique, vulgo Mateuzinho. Que aí a gente estava até comentando antes do jogo, né? Na camiseta dele estava escrito Mateuzinho, mas parece que ele não gosta de Mateuzinho, ele prefere Matheus Henrique. Então a gente fala do Matheus Henrique Mateuzinho. Que a gente pergunta, será o novo Arthur? Há quem diga que a Ive já está botando pressão em cima do guri, há quem diga que o guri declarou que ele se inspira no Arthur, mas como o próprio Gabriel falou antes do programa, e quem não se inspiraria no cara que está jogando no Barcelona e jogando bola, né, meu? E aí, vocês já tinham ouvido falar, já sabiam que esse cara estava no Grêmio? Eu só de nome, cara, eu não... para mim foi uma grata surpresa mesmo. O que vocês têm para falar aí do Matheus? Começamos pelo Fanny agora. Cara, começa pelo Fanny, vai lá. Só pra gente resolver esse embate com o Matheus Henrique e Mateuzinho primeiro, ele deu uma entrevista hoje pro Seleção Sport TV, e daí lá ele já deixou claro, né, que apesar da camisa dele estar Mateuzinho, ele prefere ser chamado de Matheus Henrique. Tem justo. Ele prefere ser conhecido, apesar de estar na camiseta, ele prefere ser conhecido como Matheus Henrique. Então tem que avisar o fazedor de camisa do Grêmio lá que tá errado aquela porra. Provavelmente é isso mesmo, cara. Mas então, enfim. No próximo jogo, ele disse que no próximo aqui no coisa aqui, ó. Aqui no clube a maioria me chama de Mateuzinho, mas é Matheus Henrique. No próximo jogo vai estar acertado o nome da camisa, né? É a segunda vez que me cobram isso, afirmou o atleta. Enfim, ele se compara, não, ele tem como referência o Arthur, o Xavi e o Iniesta, né? Ele mesmo falando assim em entrevista.
É um jogador, cara, que mostra um potencial interessante. A gente sabe como é que funciona um jogador jovem, assim, que tem uma oscilação, assim. O Arthur, a falta de oscilação do Arthur até assusta, né? Desde a da época que ele entrou e estourou, né? Assusta um pouco, assim, porque a gente está acostumado com um jogador que oscile mais, né? Mas o Matheus Henrique, ele mandou muito ontem. Ele já tinha jogado bem no Gauchão alguns jogos, naquele time ruim, naquele time bosta que o Grêmio tinha de transição. Mas já tinha mostrado assim, que sabia fazer alguma coisa, mas ontem mesmo ele deu um bom passe mesmo, como já citou o primeiro gol. Preencheu ali o meio-campo de forma interessante. E ele e o Jailson saíram funcionando em dupla, assim, saíram muito bem. Maravilha. Gabriel, o que tem pra falar do Matheus? Não vou me alongar muito, mas é isso aí que o Fanny falou, é um guri que jogou na transição, dá pra ver que ele tinha um pouco de bola no corpo, como dizem os outros, né, e ontem jogou muito bem, né, fez o lançamento pro Leonardo Gomes no primeiro gol lá, e correria, ele tem uma característica parecida com a do Arthur, assim, ele pega a bola, gira para um lado, tenta achar a melhor saída, evita dar chutão, sempre tentando passar a bola, cometeu alguns erros básicos, assim, de passe, às vezes de marcação e tudo mais, mas algo que é bem aceitável, assim, né? Ele tá começando agora, enfim, é aquela coisa, ele vai ganhar aos poucos, se vocês... Gabriel? Alô? E falhou a full, Gabriel, também. Gabriel falhou a full. Tá me ouvindo? Agora sim. E agora, se o Grêmio avançar na Libertadores aí na Copa do Brasil, provavelmente ele vai ter mais espaço no Brasileirão para jogar. Então é pra observar aí. Eu acho que o ano dele provavelmente vai ser o ano que vem, né? Esse ano vai ser aquele ano para ele aprender alguma coisa, entrar aqui, entrar ali, e ano que vem sim começar jogando mais, com mais espaço, se o Renato tirar o Cícero do time, né? Caras, agora, enquanto o Gabriel falava, que caiu a ficha e eu associei o nome à pessoa. Esse Matheus Henrique, eu vi ele sim no time de transição. O Gabriel falou time de transição e eu me lembrei dele, cara. Sim, esse era o cara que jogou mais bola naquele time de transição no Gauchão, cara. Que eu até fiz uma comparação eu lembro que era dois caras que tinham um nome duplo. Era o Matheus Henrique e o outro era o outro era era mais avançado ali, que fazia meia também. Tipo a posição aí do Ramiro ali pela direita. E agora que o Gabriel comentou do time de transição, claro, eu lembrei do guri, e ele realmente lembra o Arthur, sim. Aquela jogada que ele pega a bola e tipo, o Arthur gira procurando espaço, procurando para quem tocar. Eu lembro que ele fazia isso no time de transição. Enceradeira produtiva. A enceradeira produtiva, exatamente. Toda vez que chama um jogador de enceradeira, eu me lembro do Zinho, que o pessoal corneteava ele, mas só levantou uma Copa do Brasil pelo Grêmio, né? Exatamente, cara. Então, só para contextualizar, eu não assisti o jogo do final de semana, esse chocolate que o Grêmio fez. Então, por isso que eu não tinha associado o nome à pessoa. Mas agora o Gabriel falou, eu me lembrei, sim, cara. E isso me deixou bem mais otimista quanto a esse guri, cara, porque eu me lembro dele no time de transição, sim, jogando muita bola. Maravilha. Matheus Henrique, então, fechamos. E aí, pra gente matar essa pauta marota do Mesa de Bar, teremos na próxima semana, ou melhor, desculpa, nessa semana, né? Também Grêmio e Corinthians no sábado, né? Querem dar um pitaquinho nesse jogo? O que esperar? Será que teremos time titular? Será que teremos time reserva, meio termo? Jogo na Arena, no sábado, às 19 horas. Na Arena do Corinthians, né? Joguinho na Arena do Corinthians, exatamente. Foi o que eu falei, na Arena Lulão. Na verdade, eu falei errado, desculpa. Corinthians e Grêmio, então, corrigindo. Corinthians e Grêmio na Arena Lulão. Bem possível que um misto quente aí, né?
Deixa o Gabriel começar dessa vez, eu já falei demais. Por favor, Gabrielzinho. Não vou me alongar nisso aí porque a gente não tem como saber o que vai acontecer nesse jogo aí. Com certeza. O Corinthians também joga a Copa do Brasil agora no meio de semana, se não me engano, né? Sim, o Corinthians está na Copa do Brasil. Então, o Corinthians também joga, assim, só não lembro Chapecoense, Corinthians e Chapecoense, Copa do Brasil. Então, assim, o Grêmio e o Corinthians jogam a Copa do Brasil no meio da semana e se enfrentam no sábado pelo Brasileirão. E eu acredito que se o Grêmio eventualmente for eliminado pelo Flamengo na quarta-feira, é capaz do Renato botar os titulares para jogar contra o Corinthians. Porque aí tem um campeonato a menos, enfim, e aí vai ter que jogar o Brasileirão com um pouco mais a vera. Agora, se o Grêmio avançar contra o Flamengo na Copa do Brasil, se o jogo for muito corrido, muito pegado, porventura o Grêmio acabar passando, mas tiver um desgaste absurdo de alguns jogadores, certamente ele vai poupar o que a gente já conhece, né? Léo Moura deve ser poupado, enfim, Ramiro, o Maicon, se jogar, o Cícero, se jogar para mim, Luan. Então é bem provável que o jogo contra o Corinthians vai ser um jogo, sei lá, sem muita expectativa, assim, porque por mais que o time reserva venha desempenhando um bom papel nos últimos 2 jogos contra o Flamengo e contra o Vitória em casa, jogar fora contra o Corinthians e o Corinthians tentando jogar o Campeonato Brasileiro mais a vera também, é uma incógnita, assim. Então, enfim, não tem muito o que dizer sobre esse jogo, né? Mas esperar que o Grêmio possa pelo menos trazer um empate, né? Pra não ficar pior. Ainda mais dentro daquela lógica, né? De trocar pontos com os grandes, né? E o Corinthians no seu estádio lá certamente é um dos grandes. E é um jogo que o Corinthians ainda deveria jogar sem o Cássio, né? Esse do sábado, porque o Cássio era para ter sido expulso, esse final de semana não foi. Então o Corinthians já sai com uma vantagem ilícita em cima do Grêmio nesse jogo de sábado. Só quero deixar isso bem claro, né? Porque eu não tô ligado nessa história. O Cássio, a marcação do Corinthians fica adiantada agora, né? Inclusive um chama-gol para contra-ataque gremista, assim, dá para dizer. E o Cássio sai na bola que foi lançada, assim, para frente. E ele taca com a mão, só que fora da área, entendeu? Ele era o último homem, era para ter sido expulso. Sim, certamente. Enfim, mas daí o Corinthians vai. O Corinthians vai jogar. Dependendo do resultado do meio da semana, vai com o time mais forte ou mais fraco. Provavelmente vai com o time para descansar por causa do que teve a tendência que classifique, né? O Grêmio eu não acredito que vá com o time titular também. Acho que vai com um time misto, assim, mesmo se der o pior resultado na quarta-feira, porque ainda tem a Libertadores depois, né? Então, não dá para entrar no desespero só porque saiu de uma competição, né? Eu não acredito que o Renato não parece ser o que o Renato faça, e não acredito que o Grêmio vai fazer também. Enfim, Grêmio e Corinthians é um baita jogo mesmo. Se botar só as gurizadas pra jogar, já é um jogo interessante de ver, né? Sim. Sempre foi um baita jogo, e se fosse aqui na arena do Grêmio, eu diria que certamente era a vitória do Grêmio, porque o Corinthians é nosso filho aqui em Porto Alegre, né? Mas como o jogo é lá, né, cara, não dá pra apostar tão alto. Sobre titulares ou não titulares, cara, eu acho que, como o Gabriel disse, né, vai depender muito do que vai rolar aqui no jogo, aliás, aqui no jogo da Copa do Brasil lá no Rio, né, contra o Flamengo. Então há muitas possibilidades. E o jogo mais importante da semana, Grêmio e Flamengo, ou Flamengo e Grêmio na quarta-feira às 21h45, depois do último beijo da sua novela favorita, no Maracanã, né? Copa do Brasil, jogo de ida, aquele jogo amargo que, olha, cara, eu sinceramente fui dormir muito puto naquele jogo, porque o Grêmio tomou o gol literalmente ao apagar das luzes aos 47 pelo bom 48. uso do literalmente, né? Pelo bom uso do literalmente, né? Não foi literalmente apagar das luzes, né? Não foi literalmente apagar das luzes. Foi literalmente no último lance do jogo.
Aí sim. Eu pensei uma coisa e falei outra coisa. E aí o Grêmio tomou aquele gol de um garoto de 17 anos na última jogada e foi todo mundo dormir bem puto da cara. Menos mal que não tem o gol qualificado, então então se, digamos, sei lá, se for um 0-0, vai para os pênaltis da mesma forma como iria com 1-1. E agora tem esse jogo de volta contra um dos times que está muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que vai ser um baita jogo. Mas a gente já ganhou uma Copa do Brasil lá no Maracanã também, tendo que jogar lá, tendo saído de casa com empate, e eu sou muito mais o Grêmio. Fanny, vamos começar por ti agora? Pode ser, cara. É um jogo difícil, né? O Grêmio tem virtualmente o jogo tá 0-0, né? O empate, apesar do empate de 0-0 da nós, virtualmente o jogo tá 0-0, assim, né? Não dá nós nada. 0-0 não dá nós? Não, né, cara? 1-1 da nós? É empate, meu. Empate é prorrogação. Empate é pênalti. Empate da nós, cara. Não tem saldo qualificado, então qualquer empate... A Copa do Brasil não tem saldo qualificado. Cara, eu tenho a impressão, eu vou procurar aqui, eu tenho a impressão que 0-0 é nós e 1-1 é pênalti. Meu filho, não tem saldo qualificado. Empatou é pênalti. Então tá. Enfim. Então, esse ano não tem o saldo qualificado. Só na Libertadores da Copa do Brasil. Na Libertadores o Grêmio pode ganhar de 1-0 contra o Estudiantes, que desclassifica. Então tá, então o 0-0 dá nós e 1-1 é pênalti. Não, tô brincando. O Grêmio... o Grêmio vai... Não, please God, no. O Grêmio tem uma missão bem difícil, que é segurar um ímpeto de uma torcida e segurar um ímpeto de um time que é jovem também, tem um desempenho físico maior que sabe, tem um desempenho físico que já nos assustou no segundo tempo, aquele fatídico aqui mesmo, com o jogador lesionado no campo e tal. O Grêmio tem que ir lá para fazer um futebol interessante e tentar achar gol para deixar os caras desesperados, né? E jogar no desespero deles. É isso que o Grêmio tem que fazer. Possivelmente fazer 2. É um jogo assim que o Grêmio pode jogar por uma bola, jogar com pouco espaço, sem assim, tipo, grandes espaços, que nem foi tipo o jogo contra o Vitória agora, que é um time que dá espaço pro adversário, até pela falta de organização, né? Então eu acho que é um joguinho para ele, já é o cruel, para incomodar em espaço curto, que eu acho que o espaço curto é um lance mais dele, assim. E se tiver muito ruim, daí meter o André e rezar um terço, né? Porque é o que sobra pro Grêmio. O Grêmio tem boas opções. Espero que o Grêmio esteja treinando também a cobrança de pênaltis, e é isso aí. É isso aí, e eu espero muito que o Grêmio esteja treinando cobrança de pênaltis, apesar de que o Grêmio já me convenceu de que aprendeu a bater pênaltis esse ano. Gabriel, Flamengo e Grêmio, jogo de volta da Copa do Brasil, quartas de final. Cara, eu tenho a impressão que talvez a mudança que não, eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer de tirar o Cícero e botar o Jailson e o Cortez voltar à titularidade e eventualmente o Jael jogar, que eu acho difícil de acontecer, o Grêmio eu acho que se encorpa mais para esse jogo. Mas tem um ponto interessante nesse jogo contra o Flamengo, que é o seguinte: a pressão vai estar em cima muito mais do Flamengo. O Grêmio, não digo que vai ser sangue doce pro Grêmio, tá? Vai ser um jogo equilibrado, mas o Flamengo vai se sentir muito mais pressionado. Primeiro, eles eram líderes do Campeonato Brasileiro e perderam a liderança. Perderam do time reserva do Grêmio 2-0 e perderam a primeira partida da Libertadores contra o Cruzeiro no Maracanã por 2-0. Então, quer dizer, o Flamengo vai se sentir muito pressionado. Os jogadores precisam dar uma resposta jogando em casa para a torcida, porque perder a liderança, perder o primeiro jogo da Libertadores, perde para o time reserva do Grêmio no Brasileiro, e aí, consequentemente, perde a liderança do campeonato e não consegue recuperar isso na sequência,
com certeza vai ter uma pressão maior, assim. Eu acredito, assim, que à medida que o jogo for passando, o Grêmio segurando um empate daqui a pouco, o Grêmio vai jogar nas suas características, né? Vai tentar ir pra cima, mas o Flamengo tem um time bom, então provavelmente o Flamengo vai dominar o Grêmio em algum momento. E a partir do momento que esse jogo for passando e ou o Flamengo não fizer gol, ou e ficar empate, ou o Grêmio fazer um gol de repente no início do jogo, isso pode fazer com que o Flamengo fique mais pressionado ainda e aí comece a cometer erros, se abra mais, enfim. O fato de não ter o gol qualificado é interessante nesse caso, porque os dois times precisam ganhar para se classificar. O empate leva para os pênaltis. E o Grêmio, o Renato, dificilmente vai entrar para, não, vamos entrar para tentar jogar um empate. Não, dificilmente vai acontecer isso. O Flamengo, acho também a mesma coisa. Então é bem provável que a gente vai ter um jogo mais aberto, mais franco. E eu acredito que o Grêmio possa ter uma vantagem nessa situação. E a segunda vantagem do Grêmio é que joga no seu segundo salão de festas, né? Fora da arena, o Grêmio tem um outro salão de festas que é o Maracanã, né? Constantemente o Grêmio vai no Maracanã e cala a torcida do Flamengo. E eu acho que essa vai ser mais uma vez. Tem também uma coisa desse jogo que pode ser bem interessante. O Gabriel falou, se não jogar o Cício, né? Bruno Cortez, o Jailson e o Jael. São essas as coisas que a gente espera. Eu acho que dessas 3 modificações que a gente espera, 2 podem acontecer muito, que é a saída do Cícero e a volta do Bruno Cortez. Na verdade, a volta do Bruno Cortez eu já dou como certa, né? Estou esperando pro Cícero e rezando pelo Jael. Eu acho que também o Grêmio tem uma maturidade que o Flamengo, não sei se ele tem. Maturidade como equipe, de já ganhar título. Sim, exatamente, maturidade de confiança da equipe, né? Exatamente. E o Gabriel pontuou uma coisa muito importante. O Flamengo, ele vem jogando com o time titular muito, assim, em quantidades absurdas, tá? Jogou, inclusive, no final de semana de novo pelo Brasileirão e ganhou do Cruzeiro, se enfrentaram de novo pelo Brasileirão e ganhou do Cruzeiro. Eu tava vendo o jogo no domingo, foi um jogo bem pegado, um jogo corrido, o Flamengo com quase todos os titulares em campo de novo, mais desgaste. Correndo, exatamente. Então é o seguinte, o Flamengo, ele tá, vamos dizer assim, a pior situação pro Flamengo é um trauma forte, né? Eliminação em 2 competições de mata-mata e ver ali, já vendo a liderança assim escorrendo pelas mãos, né? Já, tipo, se o Flamengo rateia e o São Paulo marca os pontos, pega os pontos, tu já vê distante assim uma vitória. O turno tá virando e tal, assim, então tá uma situação complicada pro Flamengo. O desgaste psicológico também é forte, né? Porque tu tomar 3, acho que foi 3-0 tomado do Cruzeiro na Libertadores. Sabe? Tipo, o time tem que estar mordido, assim. 2-0. 2-0. O time vai ter que já entrou mordido no final de semana contra o mesmo Cruzeiro. Vai ter que entrar mordido dessa vez, mas tu não vai ver eles fazendo aquela correria a 30 minutos do segundo tempo que fez aqui na arena do primeiro jogo, entendeu? Não vai ter perna para fazer aquilo. Então é um jogo também pro Grêmio ser inteligente, né? Perfeito. Esse era um comentário que eu ia fazer para lembrar vocês, né? Que lembrando que aqui na arena foi o time que sobrou perna, né? O que faltou perna foi o Grêmio. Mas só para lembrar, mas é justo essa questão do desgaste psicológico, principalmente eu não tinha pensado nesse ponto aí. É um ponto para se relevar. Mas a questão também do desgaste físico pode ocorrer, mas lembrando que é um time que sobrou muita perna no primeiro jogo aqui, né? Olha, eu queria entender esse preparo físico deles aí para correr desse jeito. Mas essa questão psicológica eu não tinha levado em conta, é um bom ponto, assim, realmente não tinha pensado nesse lado aí. Não, maravilha, então... A sombra agora, de Carlos Miguel paira no Maracanã. Ah, pois é, não tem como não lembrar daquele... E tu lembra quem foi o primeiro gol? Daí não, pro João Antônio. João Antônio, exatamente. Eu não lembro que eu era João Antônio... Ele era nascido nesse ano. Sim, João Antônio, que era o reserva do Dinho. Ele é reserva do Goiano, acho. Eu só não lembro se em 97 o Dinho ainda estava ou se ele já tinha saído. Acho que era reserva do Goiano, não era? Cara, eu tenho a impressão que o João Antônio era primeiro volante, cara, mas eu posso estar errado. Não lembro. O Fone era nascido nessa época aí.
Não, eu tenho 18. O Fanny tava ainda colecionando figurinhas do Campeonato Brasileiro, certo? Cara, em 95 eu via o jogo da final do Mundial sentado numa caixa de Pepsi virada no mercado do meu pai. E em 97 eu não lembro que eu tava, onde é que eu tava. Aquele ano foi louco, eu tenho muitas lembranças legais daquela época. Beleza, então vamos se encaminhando para o final. Antes da gente dar os destaques finais, então, preste muita atenção nesse recadinho aí que o Fanny vai dar um play maroto para vocês ouvirem. Dá um play aí, Fanny. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Beleza, então, maravilha. E agora, antes da gente encaminhar os destaques finais, vamos para aquele momento que eu estava devendo do tinha conseguido contabilizar aqui. Eu vou chamar a menina Débora para falar o que a gente tem no final do programa, Débora. O bolão! O bolão, maravilha! O bolão teve várias rodadas aí que a gente não veio atualizando no último programa. Depois teve uma semana que a gente não gravou o programa, a gente fez os drops e eu também não falei o bolão. Então a gente tem aí algumas rodadas para atualizar. Obviamente não vou rodada, mas teve uma reviravolta e o troço tá muito competitivo, cara. O troço tá assim, ó. Tá muito uma briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. A gente tem duas pessoas dividindo a primeira colocação com 17 pontos, o atual campeão Daniel Martins e o Henrique Ferreira. Colado neles, dividindo a terceira posição, tem mais 3 pessoas. Carlos Thomas, que brigou ano passado, Débora Capelari, que também brigou ano passado, e Vinícius Montesano, esses 3 com 15 pontos. Depois, na sexta posição, não muito distante, o Miguel com 14 pontos, e daí em diante, em sétimo com 13 pontos o Fanny, em oitavo com 12 pontos Felipe Botelho, campeão do primeiro bolão, em nono com 11 pontos o Lucas Andrade, em décimo, dividindo a 10ª posição, o Evandro, eu e o João Hernandes com 10 pontos, em 13º Jonathan Zimmer com 6, em 14º o William Guterres com 5, em 14º também o Gabriel com 5, e na lanterninha, abraçado na lanterna, o cara que manja muito da base do Cruzeiro, Anderson Kegler. Quem não entendeu a base do Cruzeiro nunca entenderá, porque é uma corneta muito interna. Cara, dá pra ver quem entende de futebol, né, cara? Porque assim, ó, Daniel Martins, Carlos Thomas e Débora Capelari, além de brigarem até o final, ano passado, do bolão, geralmente estão liderando também o Cartola, né? Então, cara, só o que eu tenho a dizer é o seguinte, cara. Não sei como é que essa gente nos ouve e ainda é padrinho do Mesa, cara, porque eles estão nos dando banho pelo segundo ano seguido, tá? E nós 4, vamos combinar, né? O que tá mais ou menos é o Fanny ali, né? O Fanny ainda consegue, de repente, brigar aí por uma vaga na Libertadores. Beleza, vamos para os destaques finais, então. Gabriel, tem alguma coisa para falar? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Fanny, tem alguma coisa para falar? Não tenho mais nada para falar. Vamos esperar o resultado desses jogos da semana e esperamos uma classificação
Copa do Brasil e ir lá trocar uns pontos com o Corinthians, na verdade. Maravilha. Bom, da minha parte, cara, eu espero muito que o Grêmio avance nessa Copa do Brasil, porque de verdade eu queria que o Grêmio ganhasse 2 títulos esse ano. Assim, bem de boa, assim, bem... Já ganhou bem um, facilinho. Não, 2 títulos mesmo, né, cara? Porque Recopa é título, velho. Ah, desculpa, tem a Recopa, eu tava pensando no Ruralito. Porra, a gente já tem um título esse ano, cara, então mais um me basta. Mais um tá legal. Mais um já tá show de bola. Eu quero ganhar um Mundial esse ano. É, né? Serve também. Esse aí, olha, não tem mais o CR7 do outro lado, mas me serve também. Me serve sim. Beleza? Algo mais? Então, lembrando a todos que nos sigam nas nossas redes sociais, nos sigam lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, curta nosso canal no YouTube, porque sim, nós estamos no YouTube também, viramos youtubers. Como é que é? Curta o nosso canal, dá o like maroto, aperta o sininho, é mais alguma coisa? É isso aí, né? É isso aí mesmo. É isso aí. Espalha para os amiguinhos. E espalha para os amiguinhos a palavra do Mesa, adicione no seu feed, no seu aplicativo de podcast. E vamos combinar que até semana que vem todo mundo tem que mostrar o Mesa para pelo menos um amiguinho e fazer o tema de casa. Beleza? Beleza, então esse foi o Mesa de Bar do Grêmio 280. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham até aqui. Sigam nos acompanhando. Diga tchau, Fanny. Tchau, Rodrigo. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Tchau, Fanny. Tchau, Rodrigo. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Tchau, Fanny. Tchau, Rodrigo. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Tchau, Fanny. Tchau, Rodrigo. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Tchau, Fanny. Tchau, Rodrigo. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Tchau, Fanny. Tchau, Rodrigo. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Tchau, Fanny. Tchau, Rodrigo. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel.